Oi guys, Teacher Jana here, tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Bem-vindos aqui ao Inteligência Bilíngue. E neste programa eu te ensino tudo sobre a fluência em inglês do seu filho, da sua filha, das suas crianças aí na sua casa. Eu sou a Teacher Jana e eu te ajudo a ter filhos fluentes em inglês ainda na infância. E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa. Seu filho pode ser fluente na infância. Como que isso acontece e o que você precisa saber, né, para viver essa realidade aí na sua casa, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar sobre o seu filho ser fluente ainda na infância, a gente precisa entender o que é a fluência, né? Então, quando a gente para pensar nesse assunto, às vezes as pessoas se confundem, às vezes as pessoas não entendem. Então, pode ser que você não saiba. Por isso, eu vou te explicar aqui com calma e com detalhes. A fluência em inglês, ela significa o quê? Que a pessoa, ela foi exposta o suficiente para ela conseguir entender aquilo que ela ouve e não somente isso, mas também para que ela consiga responder, para que ela consiga interagir sem embaraço, sem ficar tensa, sem ficar ali angustiada e não conseguir responder, não conseguir falar nada em inglês. Então, a fluência é isso, é essa habilidade, essa capacidade que a pessoa tem de se expressar em um determinado idioma, tá certo? Então, assim, o que não é, né? O que não é a fluência? Não é fluência em um idioma você dominar uma pequena área. Por exemplo, eu sei falar os substantivos. Para quem não sabe o que são os substantivos, são os nomes que as coisas têm nos idiomas. Então, eu consigo falar o nome de todas as coisas. Eu consigo falar as cores, eu consigo falar também os adjetivos, eu consigo falar os números. Saber grupos isolados de palavra não é fluência no idioma. Saber, por exemplo, também uma lista enorme de verbos. Às vezes você sabe até o verbo, o passado dele e o passado particípio, que são os grupos de estudo de verbo mais comuns do inglês. Saber isso isoladamente também não te faz fluente. Se você não sabe conectar uma coisa na outra e se você não sabe entender aquilo que você escuta e responder de forma satisfatória, você também não é fluente em inglês ainda. Louco isso, né? Você pensar que às vezes uma criança passa boa parte da infância sendo exposta ali aos videozinhos e ela não é fluente em inglês. Ela assiste, sabe um monte de coisa e tal. Ela domina bastante vocabulário, mas ela não é fluente. Então não adianta nada. Não adianta nada. É uma grande, grande, grande perda de tempo, tá? Então a gente não pode confundir a fluência com o domínio específico de vocabulário, tá? Então, assim, aprender uma listinha de palavras é uma coisa relativamente simples, né? A gente memoriza aquilo ali. Mas saber o que fazer com essa lista de palavras, saber como utilizar essas palavras, isso sim vai ser um traço muito importante na jornada da fluência do seu filho, tá bom? Então, é muito essencial que vocês percebam isso. Também outra coisa que não é fluência é você ter o domínio de uma habilidade específica dentro da linguagem. Vamos falar aqui de adultos, vamos sair um pouquinho da questão das crianças. Então, assim, acontece muito de adultos procurarem a gente para resolver uma prova de mestrado. Ele precisa passar no mestrado. Então, o que essa pessoa faz? Ela precisa ler e escrever. Ela precisa entender o que ela lê, na verdade. Ela nem vai precisar escrever muito, não. Então, ela vai fazer uma prova escrita, ou seja, ela não vai ouvir, ninguém vai falar com ela. Ela vai fazer uma prova puramente escrita, em que ela precisa acertar ali um número X de questões. Então, essa habilidade a gente chama de inglês instrumental. Ou seja, a pessoa ela lê, ela interpreta o que ela lê e ela consegue, dentro de um quadro limitado de perguntas, de sugestões de resposta, de múltiplas escolhas, ela consegue escolher ali a resposta que é a mais adequada. O que é totalmente diferente dela pegar um livro em inglês, de um tema literário, por exemplo, ler e entender. Então, essa pessoa que estudou inglês instrumental, normalmente ela vai estudar vocabulário específico da área dela. Ou seja, uma pessoa que é da área de computação e ela precisa fazer um mestrado na área de computação, ela vai estudar as palavrinhas ali do nicho dela, né, da área de conhecimento dela. Então, se ela pegar um texto técnico de outra área, ela também não sabe o que fazer com aquele texto. Um relatório de uma outra área, ela também não vai saber. Então, uma pessoa da área de história, por exemplo, já ajudei uma
uma aluna minha, uma VIP, a fazer uma prova de mestrado para História. E ela conseguiu passar, fazendo exatamente isso, entendendo como é que é a lógica das palavras em inglês dentro do texto, como é que se comportam. E aí ela desenvolveu essa habilidade específica de ler os textos da área dela, né? Então são artigos, são coisas que foram publicadas ali, pesquisas, coisas da área dela, ela lê, né? E dentro de umas perguntas ali bem específicas sobre esses temas, ela consegue dar respostas satisfatórias. Isso daí também não é fluência, tá? Então vamos lembrar, a fluência significa que a pessoa tem a capacidade de ouvir ou de ler e de responder, falando ou escrevendo, de forma satisfatória, sem embaraço, tá? Entendendo verdadeiramente o que ouve e respondendo coisas que tenham coerência com o que foi perguntado. Então, não adianta nada, por exemplo, eu perguntar pra você assim, você prefere batata ou macarrão? Aí você fala pra mim assim, eu tenho batata. Não foi, entendeu? Eu peguei a palavra batata, eu sabia o significado de batata, mas eu não entendi tudo que eu ouvi. Então, esse é um sinal claro de que a pessoa está caminhando para a fluência, mas ela ainda não tem pleno domínio do idioma, tá? Então, quando você escuta uma pergunta em inglês e você entende metade das palavras e dá uma resposta que não tem nada a ver, ou então a pessoa te fala assim, quantos lápis você tem? Aí você fala, sim. Né? Então, você percebe que a pessoa não entendeu aquilo que você perguntou para ela. Então, a comunicação não aconteceu e essa pessoa não é fluente, tá? Então, é importantíssimo a gente saber essa distinção para a gente avaliar o que está acontecendo com o meu filho quando ele está estudando inglês. O meu filho, ele sabe responder as coisas, ele sabe interagir, ele entende bem o que ele escuta. Como que é a relação do meu filho com o inglês? É isso que você, mãe, você, pai, acompanhando aqui a Teacher Jana, vocês vão ser capazes de discernir se o seu filho realmente está caminhando para a fluência ou se ele está aprendendo um monte de palavrinha ou um monte de vocabulário ou uma habilidade muito específica que não está adiantando nada para o caminho dele da fluência, tá? E acontece muito, infelizmente acontece demais das crianças estarem perdendo tempo aí no estudo de idiomas, porque não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Então, outra coisa que é importante com relação à questão da fluência, anota isso daí para depois vocês pesquisarem melhor. Existem níveis, tá? Existem níveis de fluência, né? Então, a gente sabe ali que tem o quadro comum europeu e tem os estudos internacionais, as certificações internacionais. Então, para gerar uma espécie de padrão, né, da gente entender a fluência, para dar uma democratizada nessa compreensão da fluência, eles dividiram a jornada da pessoa em 6 níveis. Então, começa pelo nível A, né? Aí o A tem o A1, o A2, depois ela passa para o B1 e para o B2, e depois ela tem o nível C1, C2, sendo que o C2 é aquela pessoa plenamente fluente que ouve, escreve, lê e fala, né, perfeitamente em inglês. Então, dentro desses níveis, a gente tem um escopo, né? A gente tem uma listinha, a gente tem uma expectativa de temas, de coisas que as pessoas vão ser capazes de fazer. Aí, o que é que geralmente acontece, né? Infelizmente, a maioria dos cursinhos de inglês para crianças não passa do nível A1, né? Então, assim, eles ficam muito presos ali naquelas etapas iniciais da comunicação. Então assim, é possível que uma criança pequena atinja o nível C2, que é a plenitude da fluência de inglês? Não é possível, porque a criança ainda vai estar sendo alfabetizada, ela ainda vai ser exposta ao mundo da escrita, então ela não vai desenvolver todas as 4 habilidades com plenitude em tempo, ainda ela vai começar a desenvolver isso ali depois dos 9, 10, aí sim ela pode atingir o nível C2, claro. Mas também condenar uma criança de 4 anos a ficar até os 7, 8 anos no primeiro nível de fluência, né, é um negócio assim inacreditável, tá? Eu peço desculpas para vocês que tá tendo um evento aqui na cidade e eles estão tacando carro de som aqui, então às vezes vocês vão até saber o que é o evento, tá? Mas enfim, bora continuar aqui. Então, a pessoa do nível A1, ela vai ter alguns conhecimentos específicos, ela vai saber falar
de si, ela vai saber dar algumas informações iniciais, ela vai saber pedir uma comida, ela vai saber também entender algumas informações básicas iniciais sobre uma pessoa, tipo quantos anos ela tem, do que ela gosta, o que ela faz no dia a dia. Então, nesse grupo de conhecimento que se encontra um estudante de nível A1. Então, às vezes, o seu filho está ali, ele está entendendo as coisas, e você percebe que desde esse pequeno início já tem contexto, né? Eu já consigo falar o que eu faço, eu já consigo falar o que eu como, eu já consigo falar onde que eu moro, eu já consigo falar a minha idade, eu já consigo falar tudo isso, entender isso quando as pessoas falam comigo. Então, em nenhum momento vai ser considerado fluente uma pessoa que sabe falar 20 palavras relacionadas às cores, 20 nomes de brinquedo, os números de 1 a 1000, de 2000, 3000, 4000, não adianta, tá? Então, desde sempre, desde o nível mais básico que se considera uma pessoa fluente, ela já tem habilidades específicas e completamente voltadas para a comunicação. Então, no nível A2, a pessoa já vai conseguir fazer parte de uma conversação informal, vai expressar opiniões simples, ela vai falar das coisas que ela... Da forma como ela vê o mundo, ela vai conseguir fazer algumas negociações, tipo preço, atender algum cliente, né? Isso assim no nível dos adultos, né? Ela vai saber marcar eventos, ela vai saber expressar as ideias, ela vai saber expressar sentimentos. Então, tudo isso já está relacionado no nível A2, tá? E aí, assim, vão passando os outros níveis, né? A gente já vai aprofundando cada vez mais para chegar no nível B1, B2, C1 e C2, tá? Que é aquele da fluência plena. Isso são parâmetros internacionais, não é nada que saiu da minha cabecinha, não. É o quadro comum europeu e a gente avalia assim nas provas e testes de proficiência, né, que a gente faz, é assim que é avaliado, tá? Então, agora você pensa comigo aqui, você tem um filho pequeno e eu tô te explicando que você consegue, que é perfeitamente possível você ter um filho fluente em inglês ainda na infância. Imagina a vida do seu filho, olha lá pra frente e pensa, você já resolver o inglês que ele vai precisar na entrevista de emprego, na prova de mestrado, na viagem que ele vai fazer, você já resolver essa questão agora na infância. Imagina, você tirar esse peso das costas da sua criança. E ao invés de o inglês ser visto para ele como um peso, como algo que bota pressão nele, o inglês para ele vai ser algo extremamente natural. Vai ser algo que ele vai crescer com o inglês, vai fazer parte da vida dele, como um brinquedo, como o português, como as músicas favoritas, como as histórias, os personagens e tudo mais. O inglês vai ser algo que é do dia a dia corriqueiro para o seu filho. Pensa na vantagem que é você tomar a decisão de fazer isso pelo seu filho agora, quando ele ainda é pequeno. Quando ele ainda tem todo o tempo do mundo, quando ele ainda não tem nenhuma grande preocupação que tira o sono dele, quando ele ainda não tem aquela correria, quando ele ainda não tem o medo, o pavor de não passar no vestibular, quando ele ainda não tem a pressão de ter que responder a um chefe, sabe? Então assim, olha para a sua vida hoje, às vezes você já é fluente em inglês, pensa no tempo que você dedicou para aprender. Ou se você não é fluente em inglês, pensa como você se sentiu todas as vezes que você precisou de inglês e não teve jeito. Ou às vezes você simplesmente quis saber e não sabia. Ficou cantando errado, passou vergonha, quis assistir uma série, não tinha ainda com legenda, não tinha dublado, e ficou aquele negócio, esperar meses e meses para assistir aquilo que você precisava. Então assim, quando a gente para pensar nessas coisas, a gente pode avaliar com calma e pensar, se existe essa oportunidade para o meu filho, eu como mãe eu quero abraçar, porque é o melhor que tem para ser feito pela infância dele. Aproveitar esse tempo, aproveitar plenamente e entregar o mundo nas mãos do seu filho. Porque é isso que a gente faz quando a gente ensina inglês para uma criança. A gente abre as portas para ela. A gente abre as portas, simplesmente. Ela vai ter acesso. Um acesso que talvez você nunca vai ter, o seu filho vai poder ter. Sabe, assim, de entender, de receber uma notícia em primeiríssima mão, de pegar um artigo científico também, que às vezes vai demorar meses para ser traduzido de forma adequada, que os meninos, colegas vão estar estudando com o Google Tradutor, seu filho pegar, ler e entender, sem sofrer, sem ficar arrancando os cabelos da cabeça. Meu Deus, eu tenho prova de inglês semana que vem. Que prova de inglês? Inglês para ele vai ser extremamente natural. Ele nem vai se preocupar, sabe? Então, assim, tem jeito de fazer.
É muito mais simples e você vai aproveitar a janela de aprendizado da sua criança de uma forma riquíssima. Porque por volta dos 7 anos, ali por volta dos 6 anos, a criança ela tem o pico de aquisição de linguagem. É a fase da vida humana em que a gente mais aprende linguagem na nossa vida, né? Então isso não vai se repetir mais. Então você, mãe, tem um trunfo, você tem uma riqueza, você tem um poder muito grande de decidir o futuro, de desenhar um futuro brilhante para o seu filho. Ah, não é garantia de nada. Claro que não é garantia, mas enquanto eu puder garantir alguma coisa, eu quero garantir. Eu quero garantir que os meus filhos sejam bons leitores, eu quero garantir que eles sejam pessoas honestas, eu quero garantir que eles sejam de valor, eu quero garantir que aonde eles chegarem eles saibam se comunicar. E por que não fazer tudo isso em inglês também? Vai ajudar a minha criança. Vai ser bom para ela. Né? Numa outra oportunidade, eu vou falar para vocês sobre todas as vantagens de se criar uma criança bilíngue, né? O que acontece com o cérebro dela. Então já fica por aqui para você não perder essa próxima aula, que vai ser tudo de bom a respeito disso, tá certo? Então é essa vantagem de você imaginar. Imagina, a gente já lançou esse primeiro olhar, agora vamos lançar um segundo olhar aqui para o futuro do seu filho. Imagina ele com 15 anos fazendo ensino médio, estudando aquela trenheira, às portas de um vestibular, né? Ele tá estudando de manhã, de tarde, fazendo prova quarta e sexta, e sábado o dia inteiro fazendo simulado. Aí você quer inserir mais inglês para ele aprender agora, aos 14, 16, por aí. Como é que você acha que vai ser o nível de retenção, de aceitação, a facilidade que ele vai ter para aprender? Ele não vai aprender? Claro que não, gente. Quantas e quantas vezes eu já ajudei adolescentes e adolescentes a desenvolver o inglês e desenvolvem e rebolam e se viram. Mas é muito mais pressão, percebe? O fator tempo, ele vai escapando das nossas mãos, ele vai escapando da nossa capacidade de controle. Então, a gente vai ficando escasso. O tempo vai ficando escasso, tá? Então, é muito importante a gente analisar isso e pensar no fator tempo, que é o grande trunfo que as crianças têm. Cabecinha fresca, sem ali ficar angustiado com pressão. Não, aprender para eles é algo natural, né? E às vezes você fica pensando, mas eu vou investir dinheiro agora para a criança aprender inglês, eu vou investir tempo, eu vou investir isso. Será que não é cedo demais, não? Gente, os estudos comprovam, né? As crianças, elas começam a aprender linguagem, sabe aonde? Sabe quando? Elas aprendem elas começam a aprender sobre linguagem dentro da barriga da mãe. A criança, com poucas horas de nascida, ela já é capaz de distinguir o idioma da mãe, o idioma dela, o materno, nativo dela. Então, assim, linguagem nunca é cedo demais começar. Né? A gente lembra aí de quantos e quantos estudiosos, de quantos e quantos professores que estimulam, que falam pra gente como é importante a gente conversar com a criança dentro da barriga, a gente ler pra criança, a gente cantar. E por que não fazer tudo isso em inglês também? A gente já vai inserindo a criança no mundo bilíngue, né? Então, não questione não se questione se vale a pena começar agora, se não é cedo demais. Não existe isso, não é cedo demais para começar a ensinar inglês e vale cada minuto, vale cada centavo que você investir nessa jornada, porque lá na frente seu filho vai colher frutos e vai ser grato e vai ter muita coisa para vencer e para viver graças a esse esforço que você está empenhando agora na infância dele, tá? Então, assim, uma das vantagens também está relacionada ao fato de que as crianças aprendem muito rápido. Vocês já observaram isso? Observa seu filho. Então, assim, às vezes a gente como adulto, a gente vai precisar desenvolver uma habilidade, a gente leva semanas, às vezes meses para se adaptar com aquilo ali. A criança, você explica para ela algumas vezes, você vai fazendo com ela aquilo ali, em poucos dias ela já está com aquela habilidade desenvolvida. Então, a criança, ela aprende muito rápido. E um detalhe lindíssimo na questão de aquisição de linguagem é que a criança ela tem muita facilidade para pegar e desenvolver sotaque. Ela aprende as palavras, ela aprende a pronúncia muito bem. Você vê que nas primeiras aulas, eu atendo muita criança hoje, e eles começam falando tudo embolado, né? Aí eles não entendem direitinho as palavras. Mas depois de algumas semanas, aqueles sons, os sons que são próprios do inglês, né? Que vocês podem observar aí, a gente fala o som do N, por exemplo, o som do L, o som do R,
diferente do inglês. E quando a gente vai aprender inglês na vida adulta, normalmente a gente tropeça nesses sons, porque para nós é algo que está muito internalizado, a forma brasileira de falar. Por exemplo, a gente fala o L, a gente fala com um sonzinho final, como se fosse um U, né? A palavra papel, a gente fala papel, né? A gente fecha a boca, papel, como se fosse a letra U. Em inglês, a pronúncia de papel seria papel, papel. A criança, ela pega isso assim, você faz 2, 3 vezes na frente dela e ela vai pegando rapidinho. A gente, quando vai aprender mais velho e mostra, ensina, e vira, e explica, e a gente faz isso com a maior paciência, o maior carinho do mundo com os nossos alunos adultos. Mas vai ter adulto que nunca vai falar o som do L, de girl, por exemplo, de pencil. Eles não vão conseguir falar. E tá tudo bem, vão conseguir se comunicar. Eu tô falando que é a vantagem da criança sobre nós, né? Assumir, aceitar aquilo que eles têm de bom, né? É uma característica interessante, linda e boa da criança de conseguir imitar os sons. Ela vai falar um inglês muito, muito, muito parecido com o dos nativos, se não for exatamente igual, tá? Então, tem essa vantagem absoluta, inquestionável do ensino de inglês na infância do seu filho. Aproveite a infância, aproveite ali aqueles anos iniciais que a criança está com todo o tempo e com toda a disposição, em que aprender para ela é simplesmente algo que ela faz o tempo inteiro e ela não vai ficar questionando, enchendo a paciência, por que eu tenho que aprender isso, por que eu tenho que aprender aquilo. Não, ela simplesmente aprende, tá? Então, assim, quando a gente vai pensar em ensinar inglês para uma criança, o que eu preciso que vocês evitem, né? O que a gente precisa evitar? Um erro muito, muito comum um erro que acontece, infelizmente, com a maioria dos pais, né? É aquela coisa do ensino aleatório, sabe? Um caminho aleatório. Você não tem uma metodologia clara, você não tem... E não é culpa de vocês, não. Vocês não são obrigados a saber isso, né? Agora que vocês estão fazendo essa aula aqui, que vocês estão assistindo essa aula, vocês têm que saber. Mas até aqui, se você fez isso, tá tudo certo, tá tudo perdoado, tá tudo ok. Mas é da agora pra frente evitar, tá? Ficar colocando, às vezes, um videozinho de vocabulário. Aí você coloca lá pro seu filho. Eu vou deixar ele assistir esse vídeo aqui, vou botar um videozinho em inglês, é bom que já aprende, né? Aí você vai e coloca lá 45 minutos de Baby Shark pra criança. Aquela música feia, aqueles vídeos cheios de estímulo, aquela barulheira repetitiva. E, gente, aquela música, ela tem 7 palavras, eu acho. Sabe, um negócio assim que não faz absolutamente nenhum bem para a criança. Na verdade, até atrapalha, né? Aumenta o tempo de tela, deixa a criança exposta ali, aquelas imagens, cansa a cabecinha dela e não ensina grandes coisas. Então, assim, aí você deixou ela assistir esse vídeo hoje, passa 3, 4, 5 dias sem ter contato nenhum com o inglês. De repente, mais um vídeo de 37 minutos sobre as cores, né? Aí ela fica lá vendo yellow, blue, purple, pink. E ela vai repetindo aquilo ali, às vezes até sabe as cores, você acha legal, né? Você chega na casa da comadre e fala, olha aqui, olha aqui. Aí você pega um negocinho, que cor que é isso aqui em inglês? Aí a criança fala, ai, gracinha. E é lindo mesmo, né? Muito bonitinho. Só porque ela não vai aprender. Por quê? Porque ela não tem alicerce, ela não tem com que relacionar aquilo ali, aquele conhecimento. Então, ela vai simplesmente... que é o caminho que todos eles fazem quando não tem uma metodologia legal, quando não tem uma constância, quando não tem ali uma sequência lógica, eles vão esquecer, né? Às vezes o seu filho passou por isso. Às vezes você vai puxar na memória e vai lembrar, nossa, meu filho gostava de inglês quando ele era pequenininho. Nossa, sabia tanta coisa. Agora com 4, 5, 6 anos não sabe mais nada, não fala nada. Nem aceita mais escutar, assistir os videozinhos que eu colocava quando ele era pequeno. E por que isso acontece? Isso acontece porque não tem uma sequência didática, porque não tem alicerce, porque o ensino é de forma aleatória e as coisas não caminham para lugar nenhum. Sabe aquele negócio de quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve? É essa questão da falta de método. Então, assim, a gente precisa... Vocês que são pais e que querem os filhos fluentes em inglês, vocês precisam ter um mínimo de noção. Qual é o mínimo da noção? O que é fluência? Para onde que meu filho vai caminhar?
Ah, eu não sei nada de inglês, mas você tem que saber que fluência é a pessoa ouvir, ser capaz de entender, ser capaz de responder e não ficar ali sambangando e a outra pessoa que tá falando com ela, né? Então você percebe, mesmo sem saber inglês, você percebe quando a comunicação entre duas pessoas está acontecendo de verdade, né? Hoje a Nila, uma aluna minha muito querida, me mandou um vídeo de um professor de um perfil imenso aqui, e ele fez uma encenação muito engraçada. Ele colocou um chefe, ele era todos os personagens, aí ele colocou um chefe, aí um funcionário 1 e o funcionário 2. Aí ele entra na sala do funcionário 1, e aí, fulano, você colocou no seu currículo que você tinha inglês intermediário, né? Aí ele, Ah, então chegou na hora de você falar inglês. Aí ele, a cara dele, a cor da cara chega, some do rosto, né? A cor dele, ele fica assim, passa mal. Aí ele começa, good morning, how are you? Good morning, how are you? Aí o chefe, pois é, eu contratei uma pessoa agora e ele falou que ele tem inglês avançado. Vem cá que você vai falar inglês com ele. Ele vai assim, passando mal, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí na hora que ele chega na frente do cara que fala inglês avançado, ele, good morning, how are you? Que significa bom dia, né? Como é que você tá? Aí o cara do inglês avançado chega, some dentro da cadeira assim, né? Aí ele, good morning, how are you? Aí os dois começam a fazer um imbromation na frente do chefe. Eles começam a fingir que eles sabem inglês. Aí eles começam a falar um monte de coisa nada a ver. Nem distingue palavra daquela comunicação que eles estão fazendo lá. O chefe não entende o inglês e eles ficam lá fingindo que estão falando e tudo bem, né? Passaram no teste. Mas a gente, quando vê que uma pessoa faz uma pergunta para outra no idioma que a gente não entende e que a outra pessoa responde e a pessoa ficou assim, tipo, você sabe que a comunicação não tá acontecendo. Então você como pai, você como mãe tem condições de avaliar se o seu filho tá te embromando ou se ele realmente tá aprendendo, se o que ele tá estudando tá levando para algum lugar. Se a criança já identifica, se a criança já traz pro dia a dia, pro contexto dela, ela vai dando sinais de que o inglês realmente está fazendo parte da vida dela. É isso que vocês precisam estar atentos, tá? E jamais ficar colocando só e somente só. Eu não tô dizendo que os vídeos e o treino de vocabulário específico é dispensável. Não é isso que eu quero dizer. Entenda bem. Tem um momento de treinar a palavra isolada e tem um momento de treinar a palavra dentro de contexto. Tudo é muito importante. Agora, é como se você pegasse um barco a remo e remasse só com a mão esquerda. O que vai acontecer? Se remar só com a mão esquerda, você vai ficar girando e não vai chegar a lugar nenhum. Então, pra gente chegar lá no objetivo da fluência, a gente precisa de todas as ferramentas, tá? Então, não adianta você ficar de forma aleatória, pescando uma coisa, pescando outra coisa, sem fazer disso um caminho, sem fazer disso a jornada do seu filho, tá? Então, é muito, muito importante, é vital que você tenha essa noção, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar, pode colocar sua pergunta aqui que a teacher vai adorar responder vocês, tá? E podem deixar as perguntas de vocês que eu vou fazendo mais aulas, mais e mais aulas, tá? Então é isso que acontece. Você precisa escolher o grande acerto, né? Quando você acerta na veia da fluência do inglês do seu filho, o que acontece? Você vai perceber um método, né? Ou seja, vai ter uma estrutura que vai envolver contexto, revisão, sequência lógica, repetição. A criança vai estar numa engrenagem. Essa engrenagem vai rodando como um reloginho, vai funcionando. E cada vez o vocabulário dela vai sendo expandido, ela vai percebendo estruturas, ela vai dominando coisas, ela vai sendo capaz de se expressar e tal. E à medida que isso for acontecendo, seu filho vai caminhando para a fluência. Aí você acertou. Você escolheu uma metodologia, você deu constância para sua criança, e essa é uma coisa que eu sempre falo para os pais, a importância de você decidir, porque se você for pensar assim, eu vou pôr meu filho para estudar inglês quando ele quiser, né? Meu filho tem que falar para mim que ele quer falar inglês. Gente, a gente não faz isso com o filho, tá? Bom, se você quiser fazer pelo seu filho, pela sua filha, tudo bem, quem sou eu para determinar o jeito que você vai educar a sua criança? Mas eu como mãe e eu como educadora, recomendo fortemente que você tome decisões e que as suas decisões sejam definitivas e firmes, tá? Então você sabe da importância do inglês.
Você sabe as portas e como o mundo funciona e o que o domínio do inglês vai fazer pelo futuro do seu filho. Às vezes, meus meninos acordam aqui, você acha que eu espero eles quererem fazer as coisas pra fazer? Claro que não, a gente não pode fazer isso. Como pai e mãe, não. Tá? Então, você pode... você decidiu, então você siga firme. Tá? Constância é determinante. Metodologia é determinante. Ter uma sequência lógica é determinante. Então, são coisas que você precisa saber agora e que lá na frente seu filho vai te agradecer, tá? Hoje ele dá birra, esperneia, às vezes não quer, se chateia, fica com raivinha, faz bico, mas ele vai fazer com bico mesmo. Vai ter dias excelentes, vai ter dias maravilhosos, vai ter dias lindos em que ele vai acordar declamando as poesias de inglês. Vai ter dias que ele vai fazer assim meio com má vontade, vai ter dia que ele vai estar assim chateadinho, e aí você vai contornando as dificuldades, colhendo os bons frutos e plantando e cuidando dessa sementinha da fluência do seu filho para que ela cresça numa árvore frondosa, linda, maravilhosa, ainda na infância, para que no futuro ele só mantenha, né? Vai manter só o inglês, que é muito menos trabalhoso, muito mais prazeroso do que passar pelo processo de aprendizado. Certo? Então é isso, que você como pai, você como mãe precisa buscar para a fluência do seu filho é isso, uma metodologia, né? Ou seja, não vai ser aquele negócio aleatório, né? E se você tem filhos matriculados em cursinho, pelo amor de Deus, conheça. Vai lá, conhece a pessoa que está ensinando, conhece a pessoa que está ensinando seu filho e vê, né? Se existe ali uma lógica, se existe uma sequência, seu filho está saindo do lugar, tá? Porque se seu filho não estiver saindo do lugar, você tá perdendo seu tempo. É bobeira, é bobagem, tá? Então, observa bem. Você pode pegar o material didático e observar lá. O que que tem, tá? Em um ano de material, você viu lá que tem 15 palavrinhas, moço? Infelizmente, a maioria dos cursinhos é assim. E é uma grande perda do tempo da sua criança, tá? Ah, é melhor do que nada, com certeza. Eu também acho, bem melhor do que nada. Mas em um ano de cursinho, em um ano de estudo, dá pra aprender coisa demais. Nossa! Se a gente pega essa criança pela mão e conduz da forma certa, em um ano de estudo ela bate os 5 livros do cursinho de infância, de material infantil desses cursinhos, quase tudo aí. Tá certo? Então, escolha uma metodologia coerente, siga firme, não volte atrás. A jornada vale a pena e seu filho vai te agradecer no futuro, tá bom? Comenta aqui se você tiver sugestão de temas, perguntas, dúvidas, que a teacher tá aqui para te ajudar, tá? Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.